Isaías capítulo 58, versículo 9. Então clamarás, isso é Deus falando. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Isso é o que todos nós queremos. Não é o que você quer? É o que eu quero. Clamar e o Senhor responder. Gritar, não é que eu estou gritando com Deus, sendo mal criado com Ele, não, mas é um clamor, e clamar e gritar. E Ele dizer para nós: eis-me aqui, é o que todos nós queremos. Mas nem sempre, irmãos, é o que está acontecendo. Talvez não é o que está acontecendo com você. Você diz: eu não entendo, eu oro, eu clamo, Deus parece que não me responde. Eu oro com fervor, eu grito: Senhor, me ajude, parece que não acontece nada. Acho que todo mundo já passou por isso. E acontecerá isso quando? Agora que vem a resposta: quando tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar a verdade. Então, 3 coisas que talvez nós estamos praticando e por isso Deus não está respondendo. Primeiro, Ele fala: acontecerá isso se tirares do meio de ti o quê? O jugo. O que é o jugo? Esse jugo aqui não é aquele com L, de julgar as pessoas. O que é jugo? Significa domínio. Então Deus está falando que Ele vai nos responder se a gente tirar do nosso meio o querer dominar a vida das pessoas. Porque às vezes nós somos assim. Nós queremos dominar as pessoas, controlar a vida das pessoas, e nós não temos que ser assim, irmãos. Isso não é do agrado de Deus. As pessoas são livres. Foi para a liberdade que Cristo fez o quê? Libertou. Nós não temos que controlar a vida de ninguém. Eu, como pastor, tenho que pregar apenas, lançar semente. Eu não tenho poder, eu não fui chamado para controlar a vida de ninguém. Eu posso aconselhar quando a pessoa pede um conselho. Agora eu não tenho que mandar na vida de ninguém. Jesus disse lá no Evangelho de João, não precisa abrir a Bíblia não, capítulo 8, a Bíblia vai colocar ali, versículos 36. João capítulo 8, 36 diz: Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Então Jesus veio para trazer liberdade para o ser humano. Eu não estou falando de libertinagem, isso não tem nada a ver com isso, é liberdade. E lembrando que Jesus falava isso a pessoas que estavam presas à religião, porque se tem algo que domina a vida das pessoas, que quer controlar a vida das pessoas, é a religião. A religião é dominante, a religião é controladora. Pode ver, a religião impõe regras, a religião impõe dogmas, a religião quer controlar como a pessoa se veste, a religião quer controlar o que ela come, a religião quer controlar o que faz, a religião quer impor dogmas e regras morais. E Jesus nunca fez isso. Quando Jesus caminhou neste mundo, nessa terra, Jesus nunca fez isso com ninguém. Ele recebia os pecadores, os publicanos, se assentavam à mesa com ele, até as meretrizes. Jesus nunca falou: olha, sua roupa aí, esse seu cabelo, essa sua maneira de falar. Jesus nunca falou isso. Ele apenas pregava o Evangelho. E as pessoas ficavam por si só constrangidas pelo seu comportamento ou a sua maneira de se vestir. Mas não é porque Jesus falava, é porque o amor constrangia as pessoas. E a religião hoje quer controlar. E às vezes nós queremos controlar, nós nos tornamos religiosos.
querendo controlar a vida das pessoas. Nós não temos que fazer isso. Deus nunca se agradou disso, porque nós estamos lendo um texto do Velho Testamento. É o profeta Isaías, que era o profeta messiânico, que foi o profeta que mais anunciou a vinda de Jesus. E ele dizia isso, quer dizer, inspirado pelo próprio Deus: então clamarás e responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Quando primeiro você parar de querer controlar a vida das pessoas, parar de querer dominar, de mandar. E às vezes nós fazemos isso com familiares e não percebemos. Às vezes nós fazemos, às vezes o marido faz isso com a esposa se sente sufocada, porque o marido quer controlar tudo. A esposa às vezes faz com o marido, o pai quer controlar tanto o filho. Quando é criança, o pai tem que ter controle e as regras. A partir do momento que se tornou adulto, acabou esse controle. Principalmente quando casa. Quem tem filhos casados aí que nem eu? Casou, não vai controlar nada. É a vida deles. É a vida dele. Deus não quer controle de ninguém. E muitos pais perdem os seus filhos por causa disso. É muito controle. Muitos pais não conseguem trazer os filhos para a igreja por causa disso. Porque esquece que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Aí o pai quer controlar, a mãe quer controlar, a pessoa se sente sufocada. E muitas vezes é nós que fazemos isso. A pessoa vem para a igreja e a gente, como uma religião, religioso, quer controlar tudo. Não foi para isso que a pessoa foi chamada. Gálatas capítulo 5, a Bíblia vai colocar ali, versículo 1, o apóstolo Paulo falando à igreja de Gálatas, que estava passando por um processo difícil, porque eles já tinham aprendido sobre a graça, mas estavam vindo os judeus, querendo colocar e impor de novo a religião do Velho Testamento, circuncisão, mas eles já tinham aprendido sobre a graça. E aí o Paulo, quando ficou sabendo, falou: não, por isso que, olha aqui para mim, por isso que em Gálatas 3, Paulo diz: começaste no Espírito, acabaste na carne. Agora, não era que eles estavam em pecado, carne não era pecado não, é que eles estavam voltando para as práticas da lei, as práticas do judaísmo. Leia todo o Gálatas que você vai ver. Então, aí o Gálatas 5:1, ele diz assim, ó: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Paulo estava falando para eles: nós somos livres agora. Não tem mais religião que nos controla. Ninguém pode mais nos controlar, porque Jesus veio para isso. Então era isso que ele estava falando. Por quê? Porque Jesus falou, nós lemos anteriormente: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Então nunca foi da vontade de Deus o controle, o domínio, querer controlar. Então veja, você pai, você mãe, você marido, você esposa, se você não está fazendo isso. Por isso aquele familiar não quer vir para a igreja. E nós aqui como igreja, eu como pastor e todos nós aqui, temos que ver se não estamos fazendo isso quando a pessoa vem. Porque às vezes é uma luta para a pessoa vir para a igreja, aí chega aqui, a gente quer controlar tudo: o que come, o que faz, o que bebe, o que veste, para onde vai. Essa pessoa não vai ficar aqui. E não fica, porque ninguém foi chamado para isso, foi para a liberdade. O Evangelho é liberdade. Nós temos que ensinar, mas não controlar. Eu não tenho que controlar com quem a pessoa vai casar ou deixar de casar. Eu não estou aqui para falar: ó, você não pode casar com fulano, ó, você não pode casar com ela não, viu? Você não pode casar com ele não. Não, eu não tenho, meu papel não é esse. Eu aconselho. Se é jovem, se é adolescente, principalmente, eu sempre falo: olha, eu aconselho. Agora, se os pais autorizam, quem sou eu para não interferir nos pais? No caso de adolescente, tem que ser os pais, não sou eu. Então, eu não posso aqui desse lado aqui trazer as pessoas para a igreja e aí depois fazer um controle da vida delas. Sabe para você? Essas pessoas vão sair. Porque nenhum ser humano aguenta ser controlado, principalmente pela religião. E às vezes nós já fizemos isso aqui, por isso as pessoas saíram.
por causa desse controle. Saiu porque quem está em pecado, saiu porque é rebelde. Não, porque muitas vezes foi controlado aqui, e nós não temos que fazer isso. Eu não aceito ser controlado. Eu vou perguntar para você também não aceita ser controlado por ninguém. A sua vida é própria, é livre. Deus nos deu livre. Vamos tirar o jogo, irmãos. Tire o jogo. E olha que interessante, ele fala: quando tirar do meio de ti. Tem uma coisa particular nossa e também conjunto. Vamos tirar do nosso meio o controle, querer dominar as pessoas. Deixa as pessoas livres. Vamos deixar as pessoas em paz. Vamos trazer a palavra, vamos aconselhar. Quem muda, quem convence não sou eu, é o Espírito Santo. Aí eu ficar pegando no pé, brigando e controlando, não é. Você vai ganhar teu filho, tua família, não é o teu controle. Você vai ganhar a tua família quando você pregar o Evangelho e você deixar a pessoa ser livre. O filho pródigo, quando partiu para uma terra longínqua, partiu por quê? Porque o pai não controlou ele ali. E o pai também não foi atrás dele como uma forma de controle. O filho fez errado? Fez, é claro que fez. Mas o pai deixou. E o pai ficou orando, é óbvio, em casa, para que ele voltasse. E o filho pródigo, caindo em si, numa terra longínqua, caindo em si, ele voltou. E não foi ninguém que chegou lá e falou: toma vergonha nessa cara, volta logo. O pai foi lá, pegou pela orelha: volta. O pai ficou orando, até porque era um adulto. Toca no coração dele, traz ele de volta. Aí sim, aí o Espírito Santo tocou. Chegou um dia que ele caiu em si, e ele disse: levantar-me-ei e irei ter com o pai. E quando voltou com o pai só abraçou, não ficou acusando. Por que você fez isso? Olha, nunca mais faça isso. Quantas vezes a gente já fez isso com quem saiu da igreja? Ao invés de a pessoa voltar e a gente nem perguntar o que aconteceu, nem constranger a pessoa, mas só abraçar e falar: olha, que bom que você voltou. A gente fica: por que você saiu? Faz um interrogatório. Mas por quê? Nossa, você devia ter feito isso. Olha o controle aí. Estou entendendo? O Evangelho não é um sistema de controle. Aliás, o Evangelho é liberdade. Sistema de controle é religião. A religião gosta de fazer isso. E quando eu falo religião, não pense que eu estou falando outras religiões, não, estou falando religião evangélica. Porque quando nós nos tornamos religiosos e somos evangélicos, nós controlamos a vida das pessoas. Eu falo isso porque às vezes a gente fala muito aqui sobre religião, algumas pessoas pensam em outras, né? Não, eu estou falando da nossa. Então a gente, muitas vezes, a nossa igreja, a nossa maneira, o nosso cristianismo tem sido, na verdade, um sistema religioso. Por quê? Porque quer controlar, quer dominar. Então, ele está falando: não façam isso. Tire do meio de vocês, tire da sua vida particular e tire do meio de vocês o jugo. Jesus disse em Mateus 11, 28, a gente vai até o versículo 30, a Lili vai colocar lá: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Cansados do quê? Cansados da religião, porque Jesus estava falando com os religiosos. A religião cansa. Cansados da religiosidade e oprimidos, porque a religião oprime, e eu vos aliviarei. Versículo 29: tomai sobre vós o meu quê? Jugo. O que é jugo? Domínio. Então quer dizer que Jesus domina? Não, olha o que ele vai falar: tomai sobre vós o meu jugo. Qual que é o jugo de Jesus? É a liberdade. É a liberdade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para a vossa alma. Porque quem é controlado não tem descanso. Versículo 30: porque o meu jugo é o quê?
suave. Por que é suave? Porque o Evangelho é liberdade. É a lei da liberdade. Então meu jugo é suave, meu fardo é o quê? É leve. Tem mais duas coisas aqui, né? Que ele fala. Então clamarás, o Senhor te responderá. Quando tirares do meio de ti o jugo. E o que mais? E o estender do dedo. O que é estender do dedo? Olha aqui, ó. Aí sim é julgar. É julgar, falar mal da vida dos outros. Olha aí. Estou apontando o dedo para você, tem quantos para mim? 3. E quantas vezes a gente faz isso? A gente faz um pré-julgamento, nem sabe da história e fala que não sabe. Eu estou falando a gente porque eu também tenho essa falha. E a gente tem que se consertar. O falar, vaidade. Que é a nossa maneira de falar, querendo sempre ser melhor do que os outros. Lembra do fariseu e do publicano? Pastor, o senhor não esquece esses dois? Não esqueça. Todo domingo eu falo deles, né? Olha o fariseu. Ó Senhor, graças te dou porque eu não sou como os demais homens. Estava falando de quem? Dele. Vaidade. Não sou adúltero, nem roubador, nem como esse publicano. Falando dele, vaidade. Porque jejum 2 vezes na semana. O que é isso? Vaidade. Jesus não disse que o jejum é para ficar publicando. Olha pessoal, quanto jejum, viu? Faz cara de tristeza para alguém perguntar, e aí, por que você está assim? Você está bem? Não, estou bem. É que eu estou em consagração. Jesus nunca mandou fazer isso. Por isso que a gente tem que ler Evangelho, ler Bíblia. Ah, mas o pastor, as pessoas falam diferente. Eu prefiro ficar com Jesus. Então, o fariseu disse, jejum 2 vezes na semana, e dou o dízimo de tudo. Por que ele falou isso? Porque era uma vaidade. Eu faço isso? Eu faço, não tenho que sair obrigando para ninguém. Eu tenho que ficar levantando o outdoor, a propaganda, que eu sou exibir, que eu faço isso, eu faço aquilo. Olha, eu dou muita oferta para a igreja. Você deve conhecer pessoas que vivem falando isso. Jesus disse que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Até a ajuda ao necessitado que nós vamos fazer, não tem que ficar aí com vaidade, né? Já viu aquela história? Está dando um prato de comida lá pro morador de rua. Mas olha a foto, né? Para ter curtida no Instagram, no Facebook. Jesus falou, não faz isso não. Pare de fazer vaidade. Quando deres esmola, está lá em Mateus capítulo 6. Ninguém precisa ficar sabendo, não precisa ficar publicando. Então, irmãos, essa palavra é para mim. Pensa que eu estou pregando isso só para você, não. Isso é para mim. Para mim parar de ser controlador da vida dos outros. Para mim parar de ficar apontando o dedo dos outros. Para mim parar de ter vaidade. Isso é para mim, é para mim. Eu recebo essa palavra. E vamos orar agora. Eu vou pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a mudar, para que eu possa clamar e o Senhor responder. Quem entendeu, diga amém. Diga obrigado, Jesus.